Eles te provocam, esperam tua reação, querem ver o fogo acender dentro de você. Mas o homem que aprendeu o poder do silêncio é como uma muralha em meio ao caos. O barulho das ofensas se quebra nele e desaparece. Desde os tempos antigos, os filósofos estoicos sabiam que o insulto é uma armadilha. Epicteto, que foi escravo, dizia: ninguém pode te ofender, a menos que você permita. Parece simples, mas não é, porque dentro de nós existe um ego faminto, um ego que precisa ser reconhecido, defendido, elogiado. Toda vez que alguém te atinge com palavras, é esse ego que se levanta e grita: reaja. Mas quem obedece a esse grito perde o controle da própria alma. Som de gotas ou batidas lentas. Os estoicos ensinavam que a ofensa não está nas palavras, mas na interpretação que você dá a elas. Uma palavra é apenas um som. Um insulto, sem tua aceitação, não é nada. Quando alguém te chama de tolo, o universo não muda. A realidade não se curva, mas tua mente, se for fraca, se contorce, se envenena, se corrompe. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia para si mesmo: quando alguém te fizer mal, pensa, ele age assim porque julga ser o certo. Não é ele quem te fere. É tua opinião sobre o que ele fez. É por isso que o verdadeiro estoico não se abala. Ele sabe que a raiva é um luxo que custa caro demais, porque cada vez que reage, ele entrega o poder ao ofensor. Pense, quando você explode, quem controla quem? Quando você responde, quem venceu? A raiva é uma forma de submissão. É o inimigo entrando pela porta da tua alma, convidado por tua própria emoção. O sábio não luta contra o insulto. Ele o observa, deixa-o passar e permanece inteiro. Sêneca dizia: o insulto é como uma faísca. Ele só se torna incêndio se você sopra o ar da tua ira. Por isso, o silêncio é a arma do forte. Não o silêncio covarde, mas o silêncio de quem domina a si mesmo. De quem sabe que a paz interior vale mais que qualquer vitória verbal. Som de passos sobre pedras. Quando te ofendem, pergunte a si mesmo: por que isso me atingiu? Talvez porque você, no fundo, teme que seja verdade. Talvez porque ainda se importa demais com a opinião dos outros. Ou talvez porque aprendeu, desde cedo, que precisa reagir para ser respeitado. Mas a verdade é o contrário. O respeito nasce do autocontrole. Quem não se perturba é temido e admirado, porque ninguém consegue manipular quem não reage. A mente estoica entende que as ofensas são testes. Cada provocação é uma oportunidade de treinar o domínio próprio. O estoico não foge do conflito. Ele o observa como o médico observa um sintoma, sem emoção, sem pressa, sem ódio. Ele sabe, a raiva do outro revela o caos do outro, e se ele reagir, esse caos se espalha. Voz mais suave, reflexiva, imagine o mundo como uma arena. Milhares de vozes gritam, cada uma tentando te empurrar para um lado. Querem te ver reagir, perder o controle, se igualar ao ruído. Mas o sábio caminha no meio da multidão em silêncio. Não porque é frio, mas porque entende que toda reação é uma semente e que algumas sementes germinam em abismos. O estoicismo ensina que nada que vem de fora pode te ferir, a não ser que entre em tua mente, e tua mente é tua fortaleza. Só tu decides quem entra. Sêneca escreveu: ninguém pode te ferir com palavras, se você não lhes der crédito. A verdadeira força não está em responder, está em permanecer sereno, mesmo quando todos esperam tua queda. Posa som de fogo se apagando. Quando o insulto vier, lembra, a boca do outro fala o que o coração dele carrega, mas a tua resposta mostrará o que há dentro de ti. Se tua alma estiver em paz, nenhuma palavra te alcançará. Voz mais grave e lenta. Talvez hoje você tenha alguém que te provoca todos os dias. Um colega, um parente, alguém que quer te ver perder o controle. Mas agora, lembra de Epicteto. Ninguém é livre enquanto for escravo das paixões. E ainda, lembra que não é aquele que te insultas ou aquele que te agrides o agente da violência, mas sim
a tua opinião de que eles são violentos contigo. A raiva, o orgulho, o desejo de se defender, tudo isso é corrente. E cada vez que você se cala e permanece firme, você quebra um elo dessa corrente. O homem que aprendeu a não reagir não é um homem fraco. É alguém que transcendeu a necessidade de vencer. Ele entendeu que a verdadeira vitória é a serenidade. A paz que não depende do silêncio do mundo, mas do silêncio interior. Voz final, calma e grave. Da próxima vez que alguém te ofender, olhe dentro de si antes de olhar para fora. Porque o verdadeiro inimigo não é quem fala, é quem dentro de você ainda precisa reagir. E quando esse inimigo cair, nenhuma ofensa, nenhuma palavra terá poder algum sobre você. O silêncio não é fraqueza. É a prova de que você já venceu a Sicília. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escrevia em suas meditações: se algo externo te atormenta, não é a coisa em si que te perturba, mas o juízo que fazes sobre ela. E esse juízo está em teu poder. Ele estava dizendo algo que poucos compreendem. Não reagir não é o mesmo que aceitar. É ver sem se deixar arrastar. É olhar o acontecimento e recusar-se a dar-lhe um rótulo. Quando algo te fere, tua mente corre para julgar. Foi injusto, foi cruel, foi errado. Mas para o estoico, essa pressa é o início do sofrimento, pois o julgamento cria uma história, e é essa história que te prende. O fato em si é neutro. Um olhar, uma palavra, um gesto, mas tua mente o transforma em ferida. Marco Aurélio chamava isso de disciplina do assentimento, a capacidade de escolher quais pensamentos aceitar e quais deixar passar. Quando alguém te insulta, há duas realidades: a externa, o som que vibrou no ar, e a interna, tua interpretação. A primeira é inevitável. A segunda é tua escolha. Ele dizia: não digas, fui insultado. Diz apenas, alguém falou certas palavras. Nada mais. Esse é o segredo que separa o sábio do homem comum. O sábio não nega o que aconteceu, mas se recusa a acrescentar dor ao fato. Voz mais lenta, como se sussurrasse uma verdade antiga. Quando você não dá opinião ao que aconteceu, você quebra o ciclo da emoção. A ofensa cai diante de você, mas não encontra onde se alojar. Ela morre ali, no silêncio do teu não julgamento. Esse é o momento em que a mente se torna invulnerável, pois nada externo pode atravessar o espaço onde o julgamento ainda não nasceu. Marco Aurélio governava impérios, liderava exércitos, enfrentava traições, pestes, guerras e ainda assim escrevia para si mesmo: nada do que vem de fora pode te tocar, se tu não disseres a ti mesmo que foi tocado. O poder está em não dizer, em não concluir, em observar sem nomear. Marco Aurélio escreveu: a melhor forma de se defender de pessoas hostis é não se tornar como elas, porque a opinião é o elo que te prende ao sofrimento. Sem ela, o acontecimento é só o que é um fragmento neutro do mundo. E nesse estado, tu te tornas o que os estoicos chamavam de cidadão do cosmos, alguém que aceita a ordem universal e não exige que o universo peça desculpas. Voz firme, com leve reverberação. Então, da próxima vez que algo te atingir, não te apresses em dizer foi ruim ou foi bom. Diz apenas aconteceu e observa, sem resistência, sem pressa, sem opinião. Porque a liberdade verdadeira não é mudar o mundo, mas não ser escravo da tua própria interpretação. Som suave desaparecendo uma única nota grave se sustenta. Epicteto foi escravo, Marco Aurélio, imperador. Mas ambos descobriram a mesma verdade. Não é o que acontece que te fere, é o que tua mente decide sobre o que aconteceu. E, quando a mente se cala, o mundo inteiro se aquieta contigo. Se este vídeo te fez pensar, se te ajudou a ver o mundo com um pouco mais de serenidade, então mostra que você está entre os poucos que buscam o domínio de si. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sino não por vaidade,
mas para continuar essa jornada em direção ao autocontrole e à liberdade interior. Porque enquanto a maioria reage, nós aprendemos a permanecer imóveis diante da tempestade.